Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Salzburgo 1, Benfica 3. A parte da anatomia de Artur Cabral, que verdadeiramente interessava os adeptos do Benfica, apareceu hoje, por fim, em Salzburgo, e foi o calcanhar do pé direito, com que o ponta de lança concluiu um lance de João Neves para Orsnes e deste para a frente da baliza, já nas compensações e apenas um minuto após ele próprio ter entrado em campo. Por essa altura, a precisar de um golo, Roger Schmidt povoara a área austríaca com Petar Musa, Artur Cabral e até o defesa central Otamendi, que para lá subira. Acabou por ver premiado esse esforço, tardio mas decisivo, com o 3-1 que restabeleceu a normalidade na classificação do grupo, enviou o Benfica para a Liga Europa e o Salzburgo para fora das provas da UEFA. O Benfica precisava de ganhar por 2 golos e fez o suficiente para os marcar, mas, tal como contra o Farense, foi perdendo ocasião atrás de ocasião para capitalizar em cima de mais uma grande noite de Ángel Di Maria. O argentino marcou o primeiro golo de canto direto e assistiu para o segundo, obtido por Rafa, ainda antes do intervalo. Mas como Sucic depois reduziu, faltava na mesma um terceiro golo, que a aliança entre os dois já não chegou para alcançar. Depois de fazer o golo do empate na sexta-feira, Rafa assinalou em Salzburgo a primeira série de 2 jogos consecutivos a marcar desde agosto, mas voltou a estar muito aquém no momento de finalização, perdendo chances claras aos 13, aos 52, aos 75 e aos 77 minutos. O jogo começara marcado pela pressão alta de uma equipa do Salzburgo que optou até por poupar alguns titulares e saiu-lhe depois cara a soberba. Até porque o Benfica também sabia ir atrás das divididas e de uma delas, ganha por João Neves, logo aos 13 minutos, Tenkstedt isolou Rafa, que tanto visou o ângulo superior da baliza de Schläger que fez a bola sair por cima. A ocasião, no entanto, referiu um pouco o ímpeto austríaco e contribuiu para que o jogo se pusesse mais confortável para o Benfica. Não havia, porém, uma equipa por cima da outra quando Di Maria descobriu o caminho para o golo num canto direto em que Schläger não ficou nada bem na fotografia. O Salzburgo reagiu, Radkov e Nené tiveram 2 boas chances para empatar, mas quem marcou foi o Benfica, mesmo a fechar a primeira parte. Outra vez, João Neves a ganhar um duelo, a bola desta vez a ir ter com Di Maria e este a servir Rafa, que por uma vez acertou no momento de rematar. E quando Rafa, servido por Di Maria após recuperação de bola em zona alta, desta vez de Orsnes, perdeu 3-0 na cara do guarda-redes aos 52 minutos, seguindo-se o golo de Sucic aos 57, o jogo pôs a jeito de um Salzburgo que soubesse geri-lo. Felizmente para o Benfica, essa não é uma das capacidades desta equipa austríaca. Até final, notou-se a falta de risco assumido do banco pelos encarnados, e dela falarei já a seguir, na fotografia tática. Mas a verdade é que, mesmo assim, o Benfica podia ter marcado antes dos momentos finais. Di Maria acertou no poste aos 69 minutos, Rafa voltou a falhar o alvo no seguimento de uma solicitação de Morato aos 75 e viu o guarda-redes tirar-lhe a possibilidade de marcar, depois de ter rodado bem sobre Piatkowski aos 77. Até que veio o momento Artur Cabral. João Neves lançou o Orsnes, que da linha de fundo entregou ao brasileiro para uma bela finalização de calcanhar. O 3-1 colocou o Benfica na Liga Europa, com justiça, pois, apesar da expulsão de António Silva, logo a abrir o jogo da primeira volta, os campeões portugueses mostraram, em 180 minutos, ter melhor equipa do que os austríacos. Vamos então à fotografia tática desta partida, começando pelo Red Bull Salzburgo. Gerhard Struber, o treinador da equipa austríaca, fez 4 alterações relativamente ao 11 que tinha ganho ao Rapid Viena na última jornada do Campeonato da Áustria. O maliano Guindo cedeu a vez a Pavlovic na linha defensiva, o que motivou a passagem de Baidu para a defesa direito e depois de Dedic para a defesa esquerdo. Portanto, muitas alterações na linha de trás da equipa austríaca. O argentino Capaldo saiu também do 11 para entrar Bidstrup no meio-campo e aquilo que fez mais estranheza mesmo foi a troca do
os dois avançados. Os titulares Šimić e Konaté não apareceram hoje, aparecendo em sua vez Radkov e Nené. Ora, isto gerou um Salzburgo a jogar, como sempre, no mesmo 4-4-2 em Losango, com meio-campo em Losango, com Schläger na baliza. Depois uma linha defensiva com Baidu a jogar como defesa direito, Dedić como defesa esquerda, o que é o habitual lateral direito, e de uma dupla de centrais formada por Piatkowski e Pavlovic. Gornadois era o médio centro mais defensivo. Gluck era o homem que estava nas costas dos dois pontas de lança, como 10, e depois no meio-campo havia ainda Bidstrup a jogar pela meia direita e Susic pela meia esquerda. Portanto, era assim que se dispunha o losango de meio-campo, com Radkov e Nené como pontas de lança. No Benfica, Roger Schmidt fez apenas uma alteração relativamente ao 11 que tinha empatado em casa com o Farense, e foi uma alteração forçada. Porquê? Porque António Silva estava castigado, tinha sido expulso na última partida da Liga dos Campeões contra o Inter de Milão e, portanto, não podia jogar. Apareceu em vez dele Tomás Araújo como central, tendo Schmidt optado por não mexer na dinâmica normal neste momento do seu quarteto defensivo, trocando apenas central por central e não levando ao regresso de Morato ao centro da defesa, por exemplo. O Morato manteve-se como lateral esquerdo. Assim sendo, o Benfica, no seu habitual 4-2-3-1, com Trubin na baliza, Orsnes voltou a ser lateral direito e Morato voltou a ser lateral esquerdo, aparecendo então Tomás Araújo como central direito e Otamendi como central esquerdo. Depois, dupla de médios formada por Coxo e João Neves, mais à frente Di Maria a partir do lado direito, João Mário a partir do lado esquerdo e Rafa nas costas do ponta de lança, que foi, mais uma vez, o dinamarquês Kasper Tengstedt. Ora, a dinâmica do Benfica começa a apresentar algumas alterações. Por exemplo, a apresentação de Di Maria, início de construção, baixa bastante para aparecer a receber na direita o argentino, para interferir no jogo desde mais cedo, o que permite movimentos interiores de Orsnes, e o adversário nunca sabe muito bem se o Benfica sai a 4 com os dois laterais. O Morato não é muito projetável, Orsnes às vezes também baixa para receber ali naquele momento, ou se Orsnes vai aparecer mais dentro como médio ou como falso médio, aparecendo então Di Maria nesse início de construção, bem aberto na direita, mas numa posição mais recuada do campo. E, portanto, isto torna a saída do Benfica um bocadinho mais imprevisível. A saída continua a ser feita, no entanto, quase sempre com os dois centrais e com os dois médios a disponibilizarem-se também numa primeira linha de passe. Ora, o Benfica mexeu pela primeira vez ao intervalo, trocando Tengstedt por Musa, ponta de lança por ponta de lança, sem haver grandes alterações em termos de dinâmicas, e o Salzburgo mexeu ao minuto 55, trocando também os seus dois avançados. Saíram Radkov e Nené para as entradas de Koita e de Fernando, um brasileiro que, emprestado pelo Shakhtar Donetsk, que inclusive já chegou a jogar em Portugal pouco, na equipa do Sporting, ainda antes do período de Ruben Amorim. Depois disto, voltou a mexer o Benfica ao minuto 68, com a saída de Coxo e a entrada de Gonçalo Guedes. Guedes foi colocar-se a partir da esquerda, mas com trocas de posição muito constantes com Rafa, isto é, Guedes aparecia muito por dentro, nas costas do ponta de lança, que era agora Musa, o que permitia que Rafa também fosse muitas vezes à procura da largura no lado esquerdo. O que mudou aí foi a passagem de João Mário para o meio-campo. João Mário saiu daquele trio de apoio ao ponta de lança para ir formar dupla de médios com João Neves. E não mexeu mais Roger Schmidt até ao minuto 90 mais 1. Antes disso, ainda, o Salzburgo tirou de campo Gluck, provavelmente o mais credenciado dos jogadores que tinha naquele momento, para entrar Cameri. Também foi colocar-se como 10 atrás da dupla de pontas de lança, que era neste momento formada por Fernando e Koita. O Benfica mexeu então ao minuto 90 mais 1, com a saída de João Mário, a entrada de Artur Cabral, mas esta era já uma altura em que estava o Benfica a jogar tudo e que alinhava com Artur Cabral,
Petar Musa e Otamendi, os três na frente como pontas de lança. Rafa aparecia mais atrás, Gonçalo Guedes na esquerda, depois com Di Maria aberto na direita. Portanto, muita gente na frente por parte do Benfica, que um minuto depois acabou por marcar o golo da qualificação e por isso mesmo Schmidt voltou a mexer ao minuto 90 mais 4, depois do golo ser confirmado, sacou de campo Rafa para meter Florentino e reforçar a zona de meio campo. Portanto, acabou o Benfica a jogar outra vez com dois médios, com Florentino e João Neves. Ao mesmo tempo, o Salzburgo abdicou de Bidstrup e fez entrar um dos dois pontas de lança titulares, que é Simic. Konaté não chegou a entrar, mas Simic ainda entrou para jogar o último minuto. Foi pouco para a equipa do Salzburgo, que já não conseguiu dar a volta à situação e ficou mesmo fora da Europa. Os melhores jogadores do Salzburgo na partida de hoje foram o médio Susic, a jogar a partir da esquerda do losango de meio campo, e o médio ofensivo Gluck, nas costas dos pontas de lança. De resto, não houve mesmo mais ninguém que impressionasse. Gornadois parece ser bom jogador, mas não teve muita influência na partida de hoje. Da mesma forma que me parece que Dedic, o habitual lateral direito, jogando à esquerda, acabou por ser penalizado e teve sempre muitas dificuldades com o corredor direito do Benfica. E é normal que, tendo em conta que o meio-campo joga em losango, e lhe falta às vezes alguma largura, sobretudo quando o adversário é capaz de mudar rapidamente o lado da bola, os jogadores, os laterais do Salzburgo acabam por sentir dificuldades, que foi o que aconteceu hoje com Dedic. No lado do Benfica, houve algumas exibições muito boas. Começo por vos dizer que Tomás Araújo não comprometeu, esteve à altura do resto da equipa, que João Neves, Di Maria e Orsnes foram os três melhores jogadores do Benfica. João Neves, incansável, sempre muito forte nos duelos, a ganhar muitas bolas divididas, a virar o jogo para o lado da baliza do Salzburgo, foi muito importante na forma como o Benfica reagia ao jogo, por vezes mais físico e pressionante da equipa do Salzburgo. Orsnes fez mais uma boa exibição como lateral direito. A forma como ele vai buscar a bola para cruzar para o lance do 3-1 é notável. Mas ele esteve também numa série de outros lances importantes em termos ofensivos. Mas a noite foi, de facto, mais uma vez, de Di Maria. Di Maria esteve ligado a quase todas as situações de perigo da equipa do Benfica. Começa a ser imprescindível em momento de início da organização, imprescindível em momento de criação e imprescindível em momento de finalização também. Portanto, cada vez mais é o jogador deste Benfica que começa a aprender a jogar com ele e isso pode ser muito importante quando vêm aí desafios de transcendência naquilo que são as aspirações do Benfica em várias competições. O herói do jogo, desta vez, foi mesmo Di Maria. Só detetei 2 erros na arbitragem de Daniel Zibert, que foi a não amostragem de cartões amarelos. Primeiro a Tenkstedt, ao minuto 27, quando ele derrubou Pavlovic, e depois Bidstrup, ao minuto 63, por simular uma grande penalidade que não tinha existido. De resto, esteve bem Zibert em todos os lances de decisão complicada ou decisão que podia ter eventualmente influência no resultado do jogo. Ao minuto 32, não há qualquer falta de Otamendi nas costas de Pavlovic. O contacto não é suficiente para ser faltoso no momento em que é marcado o tal canto direto de Di Maria. Pavlovic não chega à bola, mas não é de todo por ter sofrido falta de Otamendi. Portanto, esteve bem o árbitro ao validar o lance. Aliás, ficou a dúvida, porque o lance demorou algum tempo a ser validado, ficou a dúvida se o VAR estaria de facto a averiguar isso ou se havia apenas, e a sinalética feita pelo árbitro dava mais esta ideia, ou se havia apenas dificuldades de comunicação e por isso mesmo o Zibert teve que ir até ao monitor para usar os meios alternativos de contacto com o VAR para ser assegurado relativamente à validade do golo, que era absolutamente válido. De resto, esteve bem também no momento da anulação do golo a Coita, ao minuto 76. Estava, de facto, em posição irregular, de fora de jogo. Um golo que podia ter acabado
com as aspirações do Benfica na prova. Há um remate de Sucito, Chicoita desvia de cabeça, mas está um bom 1,5 m, 2 metros atrás da linha defensiva do Benfica, portanto a posição irregular, bem anulado o lance, e por fim esteve bem ainda Zibert nos momentos em que foram pedidas grandes penalidades. Já vos falei aqui da situação da simulação de Bidstrup, ao minuto 63, mas perto do final foi a vez do Benfica começar a abusar um bocadinho nas quedas da área. Ao minuto 82 aconteceu com João Neves, aos minutos 84 e 89 com Di Maria. Em nenhum destes três momentos houve razão para ser marcada uma grande penalidade, portanto, bem a arbitragem de Daniel Zibert. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30